Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast Talkback. Se você puder se inscrever no nosso canal, você vai estar a par de muitas novidades e dos próximos vídeos que vão ser lançados. Ela é cantora, compositora, atriz, apresentadora, locutora, professora de canto, preparadora vocal e fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação profissional, pós-graduanda em neurociência aplicada ao comportamento e desempenho do indivíduo. Não é fraca não. Estou recebendo hoje aqui Priscila Ribeiro. Olá, gente, que bom estar aqui com vocês. Oi, Ambrizinho. E ainda esqueci de falar que você é idealizadora do atuante Espaço Voz e Expressão. Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Minha amiga, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. Vamos bater um papo legal hoje e as pessoas vão poder lhe conhecer mais, né, e conhecer seu trabalho. E a gente se conhece há muito tempo, né? Desde a nossa adolescência, em que a gente cantava juntos nos grupos aí. Sim. E eu queria que você pudesse falar um pouco da sua história na música, né? Como é que começou? Você começou cantando? Foi na sua infância? Como foi o contato com a música, primeiro contato? Eu conheci seu pai, né? Um grande amigo, uma pessoa muito boa, o nosso saudoso Carlos Martagão, que muito me aconselhou, muito batendo os papos, trocamos ideias musicais e pessoais, e eu acredito que ele teve uma influência muito grande, né, também na sua musicalidade, porque ele já fazia isso há um tempo, né, a sua mãe também. Né? Mas me conta aí um pouco como é que foi essa história. De fato, a música ela foi muito berço na nossa família. O papai e a mãe vinham de uma trajetória musical mais extensa. O papai, eu não peguei essa fase. Os meus primos, as minhas primas mais velhas pegaram a fase que o papai era muito fã de Beatles. Eu não tive essa oportunidade de pegar essa fase do papai, mas tinha uns LPs ali guardados e a gente tinha um Fiat, um dos carros era um Fiat 147. Sim. Eu pegava uma fita cassete, eu me lembro que eu ia ouvir Dire Straits, assim, eu colocava umas músicas no carro, eu fazia assim minha viagem musical. Então, de fato, a música ela era muito presente na nossa casa. Mas eu sinto por não ter vivido essa influência maior que eu tive, que os meus primos tiveram do que eu, talvez porque o papai já estava muito mais imerso na convivência na igreja, né, experienciando outros estilos e influências musicais. Eu penso que por isso eu não tive esse contato que eu gostaria de ter tido. Mas, desde que eu me entendo por gente, o ambiente religioso me oportunizou também experienciar essa música, que já era uma revolução, eu nasço em 78, já vem uma transformação musical dentro do contexto da igreja, né? No grupo Vencedores por Cristo, no grupo Milagre. Então, assim, essa é a referência primária, digamos assim, para mim, musical, e que eu agradeço demais por ter tido essa oportunidade de ter crescido com música boa. E aí eu fui me desenvolvendo, acredito que cantei no coro infantil, já fui inclusive fazer parte do coral da Ana Cléria, tua irmã. Então a igreja presbiteriana, na sua tradição enquanto igreja, também me oportunizou essas experiências musicais, e a família de vocês era uma referência pra gente, né, que carinhosamente se tornou família Dó Ré Mi pra mim, assim, era todo mundo envolvido com música. Então vocês são uma referência, como também a família Fermanian, outras famílias são referência para mim de boa música, de música de qualidade, assim. Muita gente boa saiu da igreja presbiteriana e eu me sinto muito especial por isso. Consolida-se a minha carreira como cantora, eu acredito que aos meus 10 anos de idade, para além dessas experimentações em relação à igreja, que foi quando eu criei meu próprio show, que acontecia no quintal da minha casa, né? Que legal. Quando eu te falo que minhas primas tiveram um privilégio maior nessa experimentação musical com o papai, é muito importante as referências. Havia uma referência de uma apresentadora infantil que muito me inspirava, junto com outros, então eu montei meu show no quintal da minha casa. Enquanto as meninas queriam ser ajudantes de palco, eu queria ser a estrela. Então fui e montei. Então eu montei um cavalete, eu saí montando os lençóis para
fingir que era minha nave espacial, eu descia desse cavalete, eu criava as coreografias, eu compunha as músicas. Eu tenho dúvida se era aos 10 anos, mas eu era muito criança. E eu compunha as músicas, Afrizinha. Eu me lembro que era muito fácil fazer isso. Assim, vou falar de tal coisa, vou falar do céu, compunha alguma coisa sobre o céu. E gravava naquelas fitas cassetes, porque eu queria que ficasse rodando, eu não precisasse cantar, eu dublava, né? Dublava e tal. Então eu coreografava, tinha umas Prisciletes, que eram as minhas assistentes de palco. Então eu coreografava, eu compunha, como eu falei, eu ensaiava. Gente, eu fui revisitar essa memória, né, quando você me fez esse convite, e eu falei, eu pensei comigo, eu era muito... Eu vou estudar, vou fazer, de montar as coisas, eu fazia merchan, na época era Lolo, eu fazia o merchan do Lolo. Então eram coisas que eu, criança, eu via, as influências existiam nesse aspecto mais voltado para... Como é que eu posso dizer? A gente via na TV, né? Mas sim, encontrou um lugar muito precioso no meu coração. E fez muito sucesso, lotava de criança, viu? Muitas crianças iam assistir e pagavam ingresso, não era de lá graça. ao redor de casa, né? Elas vinham, e aí ao redor, eu morava na Maraponga, ao redor ali, elas vinham, faziam fila, Frizinho. Elas entravam, pagavam ingresso e cantavam as canções, assistiam o show. Era muito legal, eu me sentia muito completa. De falar, apresentar, cantar, compor, dançar, produzir, assim, eu me sentia muito completa fazendo isso. Legal. E aí eu me lembro de você já na igreja, quando eu também já servia lá, e a gente, nos primeiros encontros que você começou a cantar. Então como foi essa transição da criança, do show infantil, para partir para o palco mesmo real? Foi na igreja, foi em outro lugar? Não, a igreja sempre foi essa ponte para mim. E que junto eu e você a gente teve, né, Luiz Carlos, depois o Márcio, a gente teve o Robério, a gente teve o Arte com Júbilo, que foi se caracterizando para mim com esse trabalho mais de isso, que tem cara de banda, porque antes eram os cultos, eu sempre estava, os meus pais sempre me levavam, então era algo que eu fui aprendendo na marra mesmo ali, cantava junto, eu era uma adolescente, então eu fui crescendo, me deixando levar. E foi um crescimento muito especial. E logo depois do Arte com Júbilo, aí eu vivi uma experiência que transformou totalmente minha vida, que foi ir para o Grupo M, né? O Grupo M é uma escola de música, Ministério Evangelismo. Eu fui com 18 anos e todo o processo, chegar até ali, foi um processo muito, muito interessante. A carta não chegava, era uma carta entregue pelo correio. Sim. A carta não chegava, eu sabia que tinha um prazo, minha cadela, a gente tinha uma cadela, entra com a carta na mão, porque tinha chovido, a carta tinha sido meio que soterrada. Sério? No limite, ela entra com eu não acredito! E de ligar, a Dona Aspásia foi uma pessoa que me ajudou muito na preparação, porque eu tinha que ler partitura ali, ela foi comigo me ensinando ali. E eu fiz, assim, tudo foi muito difícil para chegar até lá, porque eu não tinha grana para ir, precisava de apoio, eu tive pessoas que me ajudaram, que me ajudaram a viver esse sonho, e fui para Recife. Chegando em Recife, eu tinha aprendido a coisa errada, eu tinha que ter aprendido o meu naipe, que era o contralto, eu aprendi a melodia, falei, meu Deus, e eu vou pra onde? E assim, teve uma pessoa, não lembro o nome dele, ele estava fazendo a mesma viagem comigo, até o lugar do teste, e ele me ajudou. Eu passei e ele não passou. E eu fui a única contralto do Nordeste que foi. E eu me lembro, a situação engraçada, eu me lembro que estavam fazendo um vocalize, e meu registro de voz é bem mais grave do que agudo, e ele diz assim, vai mais baixo, e eu meio que me agachei, achando que era uma coisa meio assim, não, só vou até aqui, né, até onde o joelho alcança, até onde meu joelho dá. Essa foi boa. Foi uma risalhada. Tipo a velha da praça, né? Tipo isso. Mas foi uma experiência maravilhosa, representar o Nordeste, a única contralto, enfim. Foi ali que o meu sonho foi se redesenhando de novo. Ah, que legal. Paralelamente a isso, você já fazia alguns outros trabalhos fora a banda, né, musicais, de apresentações? E começou a atuar mais profissionalmente também? Também, voltando de São Paulo, não, ainda antes de ir para São Paulo, gravei alguns jingles. Ah, tá. Né, trabalhei com, na época, o Ararena, né? Ararena. Fiz alguns jingles, gravava já alguns spots. Como eu já tinha uma voz mais elaborada, digamos, essa qualidade mais grave traz esse elemento, sim, né, de voz mais elaborada e tal. E aí eu já tinha vivido experiências profissionais, mas voltando de São Paulo foi que as portas realmente se abriram. Pronto, já ia...
perguntar isso, né? Voltando, Isso. você... Aí voltando, já voltei para o Grande Sacrifício, né? Fiz um mergulho Assim, para assumir essa direção musical do Grande Sacrifício. Foi um grande desafio, porque eu era alguém que tinha estudado, sim, algo relacionado não só ao teatro, porque eu tenho a formação de teatro musical, sim, né? Mas era aquele momento de arranjar, de criar concepções de arranjo. Como é que eu vou criar vozes aqui? Tá, como é isso? E aí eu volto para uma experiência que eu acho que precisa ser reforçada na criança e no adolescente em desenvolvimento, que às vezes os pais não sabem muito como fazer. Eu tive uma experiência, eu queria aprender a fazer segunda voz. Eu era uma adolescente, eu não tinha pessoas que me davam esse caminho. Eu gostaria que tivessem me dado. Hoje eu tento dar esse caminho para alguém, porque ajuda muito mais. Mas eu me lembro que eu passava um dia, sem exagero, gente, só para dormir que eu parava. Mas eu passava muito do meu tempo, do dia, ouvindo a FM 93 e tentando fazer uma segunda voz. Eu me lembro assim, cara, vai para onde ele sobe, eu subo. Então, toda essa experimentação muito empírica, isso foi muito forte para mim. Que eu fui amadurecendo, claro, mas o Grande Sacrifício chegou, me foi entregue e eu vou porque eu topo, eu vou porque eu amo fazer isso, mas foi muito desafiador. Desafio, De todas as formas, né? Eu vim de uma preparação musical menor comparado à responsabilidade. sim. O Grupo M, né, pode explicar um pouco o que era assim, Posso. o Grupo Ainda M? está ativo. O Grupo M é uma escola de música vinculada ao ministério chamado Palavra da Vida, que está ligada à Igreja Batista. E o Grupo M, ele é um coral que capta, recruta jovens do Brasil todo. Certo. E no meu ano teve um norte-americano, então não é só do Brasil. E eles vão às igrejas, se apresentam, a gente trabalha com cantatas, com peças, com músicas, né, teatro musical, e a gente viaja o Brasil todo. Então, o ano anterior, que foi em 96, eu fui em 97, morar em São Paulo. Em 96 eu fiz o teste, passei e fui chamada para a segunda fase do teste em São Paulo, em 97. Então, há muitos exemistas, talvez alguém seja exemista que está me ouvindo agora, há muitos exemistas. Recentemente eu estou preparando um grupo que tem 3 exemistas. Ah, que legal. Muito legal. Legal. Bom, vamos passar aqui para um outro assunto que é em relação aos teus trabalhos autorais, né? Você é compositora e eu tive o privilégio de produzir os seus 2 trabalhos, além de outros singles, né? Sim. Mas focando aqui nos teus 2 trabalhos, né? O Amor e Suas Canções e o Ensaio sobre a Dor, né? E aí, como é que você conta um pouco como você se inspirou, né? Para as composições, os temas? Isso veio de uma experiência, claro, geralmente os compositores refletem, né, o que está passando na vida, o que passou, ou o que virá, né? Mas conta um pouco. O Ensaio sobre a Dor, ele vem... eu estava com meu pai muito mergulhada no cuidado das pessoas através da igreja, meu pai era pastor, e eu estava com ele o auxiliando. E falar de dor e sofrimento em alguns ambientes religiosos parecia algo que não era tão bem recebido, as pessoas se constrangiam em falar das suas tristezas, porque em alguns ambientes a dor era abafada, a dor não era esperada, ok? Esperança, alegria, e aí às vezes nós esquecemos que são pessoas ali lidando com o dia a dia, e eu escrevi o Ensaio sobre a Dor pensando nesse choro que é silenciado, e nas lutas do dia a dia. Então, Ensaio sobre a Dor, se alguém quiser conhecer, por favor, está nos streams musicais, você verá um trajeto. Então, a primeira música é o Ensaio sobre a Dor, aproveitando a piada. Uma das senhoras que frequentava a igreja que o papai pastoreava dizia, eu não ouço a primeira música, eu pulo, porque eu tenho vontade de morrer. Ai, meu Deus. Eu acho que o Rafios, que fez até um comentário assim, eu tenho vontade de cortar os pulsos, né? Então, a música introdutória, ela realmente foi uma intenção minha, tanto é que ela é meio atonal, né? Uma música meio que você não entende muito para onde vai te levar, mas eu acho que é muito isso da vida também, essa ciranda. E aí quando você vê, respirou, já não respirou de novo e sucumbiu. Essa incerteza, né? Essa incerteza, essa instabilidade da vida, mas diante de um Deus que nos é ensinado de forma tão equivocada. A impressão que eu tinha também no processo da composição do Ensaio sobre a Dor é esse Deus que eu acredito, ele é distante, e esse Deus é um Deus muito utilitário para mim. Ele tem que fazer o que eu bem quiser, muito mais gênio da lâmpada do que esse Deus que é Deus, né? Então, o Ensaio sobre a Dor me levou
a ter um mergulho mais consciente, sendo voz para pessoas que estavam experienciando uma vida com Deus, que não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho traz, e que não tem nada a ver com Deus, que é Deus de amor, né? E então acontece o intuito de criar esse material para os meus alunos de canto apresentarem um recital. Mas acaba que sou eu que gravo, embora no recital eles deem voz para o repertório. O Amor e Suas Canções, e aí sobre o processo de composição do Ensaio sobre a Dor, foi numa tarde. Que foi exata. O que eu acho que acontece comigo, Anfrizinho, assim, hoje eu tô no hiato, né, de várias coisas. Mas quando eu estou mais sensível, mais atenta, é muito rápido. O Ensaio sobre a Dor foi em uma tarde, o Amor e Suas Canções foram 5 dias. Eu me lembro, e não entrou algumas músicas, já haviam outras músicas que não entraram. Eu me lembro que quando eu pensei no Amor e Suas Canções, tinha a ver com a minha expectativa em relação a esse amor, que eu venho de uma construção muito romântica sobre o amor. O casamento me fez ressignificar uma série de percepções. E que bom, eu me sinto mais madura, estou mais consciente do que é realmente uma relação entre pessoas que desejam caminhar juntas. Mas eu tinha essa coisa do romantismo, da espera, né? Eu fiquei muito tempo solteira. Do Amor e Suas Canções, né? O Ensaio sobre a Dor foi em 2010, o Amor e Suas Canções chega em 2013. Mas antes disso eu tive um tempo de solidão, assim, eu vivi um relacionamento, acabou, e eu tive quase 10 anos sozinha. E foi uma escolha. Essa escolha eu fiz porque eu queria melhorar a mim, eu queria estudar, eu queria me aperfeiçoar. E o amor investir em si mesmo. Totalmente. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, o Amor e Suas Canções chega no momento que eu estava na expectativa e na espera, mas muito mais tranquila. Então, foram 5 dias e foi um CD maravilhoso. Foi muito bom. Sim, as composições são maravilhosas. Obrigada. E espero que você não esteja falando isso porque eu estou aqui. Não. E os links desses trabalhos vão estar aí na descrição, assim como as redes sociais dela, para contato, né? E falar nisso, vamos passar aqui para a questão da outra faceta da sua vida, que é a fono, né? A fonoaudiologia. Né? Como é que eu vou te perguntar também, como é que entrou na tua vida, a partir de que momento... Né? E que trabalhos você realiza hoje em dia, né? Com a importância, porque assim, eu sempre recomendo para os nossos clientes, né, que vão gravar, que vão produzir um trabalho com a gente, que na medida do possível procure um profissional da área, porque é muito importante esse tratamento com a voz, essa preparação vocal para entrar em estúdio, né? Porque muita gente entra em estúdio sem ter um norte de nada, não sabe nada, não faz ideia, e aí eu, pobre mortal aqui, tenho que ficar dando um jeito nos botões para dar uma melhorada. Enfim, mas conta um pouco como é que foi essa... Ao voltar do Grupo M, eu queria continuar essa formação. Era um curso livre e eu queria ter um título, eu queria me formar nisso. Certo. E aí eu fiz a prova da UES. Eu me lembro, da UES aqui em Fortaleza, Ceará. Eu me lembro que eu imergi naquele processo. Mas a prova da UES era para música, prova de aptidão, né? para música. Certo. Eu queria entrar na faculdade de música. E a prova de aptidão era dificílima. Gente, eu me lembro de ouvir na hora da prova a pessoa fazendo lá, eu tendo que anotar aquele ditado, assim. Era um negócio tão surreal para mim que eu entendi depois que algumas coisas que estavam sendo solicitadas eu só haveria no decorrer do curso, né? Eu passei na prova da UES. E aí o que é mais interessante, eu fico nos classificáveis. Quando eu estou nos classificáveis, no dia lá que eles vão chamam até uma pessoa antes de mim e param em mim. Eu falei, isso foi um misto, porque foi naquele momento que eu me senti o máximo por ter me superado na prova de aptidão. Sim. Né? Para mim aquilo já foi uma grande vitória, vindo de onde eu vim, da minha própria história, que é muito empírica, muito autodidata. Aquilo para mim já foi fantástico, mas aquilo mudou a minha vida. Na hora que aquela porta se fechou, eu me lembro que eu fiquei muito chateada, muito triste, mas quando aquela porta se fechou, eu fui visitada por um sossego. Eu entro em teologia, nada a ver, mas tudo a ver para o contexto onde eu estava. E nesse processo eu conheço uma fonoaudióloga que olha e diz assim para mim, você está na profissão errada. Né? Porque ela me via falando do universo vocal, que eu sou apaixonada, de uma forma tão incrível. Eu falei, não é a música que vai te mostrar esse caminho, não. Faça fonoaudiologia. E aquilo veio muito forte no meu peito. Eu não teria condições de pagar uma faculdade, só tinha na Unifor.
Não teria, os meus pais não podiam me ajudar, não dava. Era um sonho muito distante para mim. Mas sabe aqueles momentos que você entende que tem de fato alguém que cuida de você, e eu acredito que seja Deus, você acredita, e você é visitada por uma emoção, um sentimento diferente, de dizer assim, vai, eu fiz a prova da Unifor e passei. Não me pergunte como eu paguei, até hoje eu não sei como eu consegui pagar a Unifor, não devo nada, não tive o crédito, apesar das minhas condições serem favoráveis para o crédito, eu não recebi, fiz fonoaudiologia. Ah, meu Deus, que vitória, porque a fonoaudiologia fez isso para mim. A fonoaudiologia me proporcionou caminhos que a música não me levaria. Fiz minha pós-graduação em voz e comunicação profissional. Vou para outro lugar fazer isso, não em Fortaleza. E eu tive ali, pronto, eu me encontrei. Porque a fonoaudiologia me trouxe para lugares que eu já passei. Como apresentadora, como locutora, como modelo publicitário. Quantas propagandas eu fiz aqui. Sim. Apresentei o Noivos em Foco. Eu fui a primeira, até onde eu sei, eu fui a primeira cearense a fazer uma propaganda do governo do estado. Isso para mim é fantástico, porque eu não entendia como é que o governo do Ceará chama gente de fora para falar do Ceará. Isso eu nunca entendi. Mas tava lá era eu. Então assim, essa vivência de apresentar, de fazer propaganda, gente, eu fiz tanta coisa, assim, foi tão emocionante me ver estampada nos outdoors pela cidade. Eu andava de ônibus, eu pedia pro motorista parar para eu tirar foto com o outdoor, né, típico. Mas de ter vivido essa experiência grandiosa. E aí a fonoaudiologia me trouxe esse lugar, e hoje a neurociência, que daqui a pouco eu me formo, faltam poucas cadeiras, 3 cadeiras, me dá a oportunidade de conseguir trazer para o meu cliente a oportunidade, através de uma didática elaborada, que ele tenha mais desempenho e resposta diante do que ele está buscando. Sim, porque eu percebo que você, além de ser apaixonada por isso, tem uma didática muito boa, pelos resultados que eu escuto, né? Você recebeu agora, né? A gente teve agora recente, né? Uma pessoa que passou pelas mãos dela e assim, foi um resultado sensacional, né? Eu fico muito feliz, Anfrizinho. E aí, como é que você está trabalhando, né, hoje em dia? Que tipo de trabalho? Você falou de comunicação, né? Além de canto, tem essa parte de comunicação, né? Sim. De que maneira você... Fala um pouco aí faça sua propaganda, né? Tá bom. Como eu falei, a fonoaudiologia ela é ampla, me dá a oportunidade de, junto com as minhas experiências enquanto atriz, enquanto apresentadora, e todos os elementos que passam pela voz e pela comunicação, me dá a oportunidade de poder construir, e hoje eu tenho vários métodos, vocês vão poder ver isso no site quando acessarem, de trazer essa didática. Eu tenho muito orgulho disso, Anfrizinho. Eu não me lembro de algum trabalho que não deu certo. Eu não me lembro de uma voz que não foi responsiva. Eu acho que passa também por esse canto de dizer assim, eu não tive quem me instruísse. Tudo eu aprendi sozinha. Então, quando eu consigo fazer minha graduação e me especializar, entregar para esse cliente, assim, eu abraço o sonho. Por exemplo, a Aline, que é a pessoa em questão, chegou para mim e disse, eu tenho 7 encontros para trabalhar 7 músicas, eu não canto nada. Você topa? Super topo. E fiquei muito emocionada de ver o show de lançamento da Aline. Sim. Eu fiquei, meu Deus, que orgulho, então, de poder ver os meus clientes voarem. Então, a neurociência, ela me carregou também, porque eu quero cada vez mais encontrar recursos didáticos, conhecimento, para elaborar minha fala, minha técnica, meu incentivo, minha intervenção, de uma maneira que o cliente tenha resultado, mas mais do que eu manipular, porque esse traço é da emergência vocal e comunicativa, há como remodelar. Como aconteceu com o Luiz André, que é um cantor também muito querido nosso, né? O Luiz André chegou quase afônico de uma viagem dos Estados Unidos com pneumonia e precisava fazer um show de rock. E aí, eu já ia falar justamente sobre essa questão da emergência vocal, né? Porque casos que eu soube, é um milagre que essa menina faz na voz das pessoas. Eu fico muito feliz. Continue. Pois é um milagre que já começa a acontecer porque tem técnica vocal ativa, né? Eu não sou essa santa, curandeira. Mas, de fato, eu tenho muito orgulho. Tem uma situação que eu não tenho tanto orgulho de mim, porque, afinal de contas, é uma cena de competição, onde eu ajudei os meus concorrentes num grande festival que houve aqui, que foi batizada de Samaritana, Boa Samaritana.
Mas eu tive um concorrente que subiu sem voz, e aí os meninos da banda falam lá com a Priscila que ela ajuda. Porque eu já tinha dado pistas que eu tava ali para servir, para ajudar, né? Mas eu era a favorita. Então, naquele momento, eu falei, cara, eu vou ajudar, porque meu juramento sou eu sou para além disso, eu sou assim. Mas fiquei triste. Enfim, a voz voltou e ele venceu. Agora, o que é mais legal foi ele subindo e dizendo, se eu ganhar, eu lhe dou tanto. E esse tanto chegou na hora certa para pagar meu aluguel. Então, para mim, foi uma experiência muito rica. E essa sou eu vou ajudar. Eu tenho prazer em fazer isso. E realmente, com todas essas experiências, quando você junta tudo, cara, tu tem muito ingrediente para fazer isso acontecer. Então, o Luiz André foi uma pessoa que chegou quase afônico, com pneumonia, para fazer um show de rock. E quem conhecia o Vox Day... Exige muito, né? Exige muito. E ele tem um potencial vocal gigante, mas precisava de muita pressão, em sons agudos, assim, era demais. 1 hora preparando o Luiz André, 1 hora para o Luiz André entregar tudo. E eu me lembro que tinha um cenário do Vox Day, que era uma cafeteria. Eles montaram isso no palco e ele fingia que estava indo tomar um cafezinho ali comigo, eu mantendo lá a ativação vocal dele, porque ele precisaria dessa voz. Eu fico muito emocionada, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida de tantas pessoas, assim, de ter tocado tantas pessoas e ter revolucionado as vozes. Há pessoas que estão aí fazendo sucesso no Brasil, a gente muito famosa que eu já cuidei, e eu fico muito feliz de olhar e dizer assim, tem mão minha aí, eu fico muito feliz. Bem, sobre a comunicação, há muitas necessidades, não somente relacionadas ao comunicador profissional, como também o cantor. Um outro trabalho feito com a voz cantada são elementos ligados à comunicação que influenciam diretamente na performance. Então eu tenho muitos cantores tímidos, que gostam de estar no palco, que se soltam, mas que precisam de orientação comunicacional porque não sabem lidar com o público. E os comunicadores profissionais ou pessoas nas dinâmicas relacionais, pode ser até pessoal, não necessariamente profissional. Essas pessoas querem melhorar a expressividade, porque muitas vezes não é o que se diz, é como se diz, e às vezes a gente não sabe muito que elementos usar em alguns momentos. Sim. Então hoje o espaço voz de expressão está ganhando mais espaço de fato, através de um método chamado Comunique, que é um método autoral, onde eu vou apresentar a comunicação por uma perspectiva diferente, porque comunicar não é só falar e como falar. Há toda uma construção na interioridade desse ser que comunica, que ele precisa entender que existem muitos olhares a serem colocados ali, observados, para que ele consiga, nesse fim, se expressar de forma coerente. Então a comunicação é um mundo lindo, e vale a pena investir, e hoje é a habilidade mais requerida, principalmente em momentos de conflito, em momentos onde a paz é menor, o ódio é maior, né, o estresse é maior, a paz é menor. Então esses ambientes necessitam de pessoas que se comuniquem melhor, que estabeleçam conexão de fato. E hoje com as redes sociais, né, todo mundo gravando vídeo, querendo falar alguma coisa, querendo se expressar, né, também é importante, né, a pessoa saber, né, dominar essa expressividade, né, Sim. e saber comunicar. Sim, nós aqui, Isso. né, esse aqui já é um exercício comunicativo. Para que ele fique natural, você precisa de uma orientação e de repetições sob orientação até se tornar um movimento automático e natural. Funciona assim, isso é fantástico. Muito legal. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Prazer te receber, Priscila. Obrigada, aqui. Prizinho. E você querendo os serviços dela de fono, né, de preparação vocal, indico totalmente, e os links vão estar aí na descrição, né, e é isso por hoje. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Até!